abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 6. Vamos fazer a leitura do capítulo 6. Depois nós vamos pular para o capítulo 7, do versículo 54 ao 60. Capítulo 6, versículo 1, diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo-o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Agora, irmãos, vamos pular para o capítulo 7, o versículo 50, a partir do 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Irmãos, eu convido os irmãos a fechar os seus olhos. Vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus e grandioso Pai, meu Deus, Tu és altíssimo e grande em poder, grande em misericórdia e graça, Senhor. Deus, o Senhor que sonda o nosso coração, que sonda o nosso interior e sabe todos os nossos pensamentos, ainda que eles nasçam em nossa mente. Meu Deus, nós pedimos ao Senhor, meu Deus, com muita reverência, com muito respeito, que esta porção da Tua Palavra, Senhor, ela possa encontrar em nosso coração
um solo fértil, meu Deus. Como Jesus nos ensinou naquela parábola em que a semente foi lançada e encontrou uma terra boa e produziu frutos. Meu Deus, que a Tua palavra ela cresça em nosso coração, produza frutos em nossa vida, meu Deus, e possa nos levar para mais perto de Ti, Senhor. Meu Deus, é a nossa oração, que diminua eu e que somente o Senhor prevaleça, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém, amigos. Amados irmãos, nós temos aqui neste texto um dos grandes acontecimentos da vida da igreja. Nós lemos sobre a instituição dos primeiros diáconos, e que um desses diáconos foi esse jovem chamado Estevão. Nós vamos estudar aqui hoje sobre os aspectos que fazem o cristão ser reconhecido como fiel e as obras que se manifestam por meio dele. Estevão ele foi e continua sendo, sem sombra de dúvida, um dos maiores exemplos de fé e de vida piedosa que nós temos. Ele foi morto por se manter fiel ao Evangelho, por não negociar a sua fé, por não negociar aquilo que Deus havia proposto na sua vida. Considerado pela igreja como o primeiro mártir, a história de Estevão nos traz preciosas lições hoje. A igreja do Senhor ela passava por um momento de crescimento. Ela estava crescendo. Nós vemos que muitos discípulos haviam se formado, as pessoas estavam chegando, estavam fazendo discípulos. Há muitos sacerdotes até também se rendiam à fé verdadeira do Evangelho, estavam crendo na fé verdadeira. No versículo 7 fala que os sacerdotes eles obedeciam à fé. E foi necessária a instituição desses homens para exercerem o ofício de diácono, para servir a igreja, para servir as pessoas. Aqui temos o primeiro aspecto que faz o cristão ser reconhecido como fiel. Nós lemos no primeiro capítulo 6, no versículo... Voltemos ao capítulo 6, versículo 3 diz: Mas irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. O primeiro aspecto que faz um cristão ele ser reconhecido por Deus como um cristão fiel e pelas pessoas também como um cristão fiel é a boa reputação. O cristão, irmãos, ele deve zelar pela sua reputação, pelo conceito que se tem sobre a sua pessoa. Reputação é isso, é o conceito que os outros têm de nós. Vamos ver o que diz lá na primeira carta de Paulo a Timóteo. Deixa eu marcar aqui, nós vamos voltar a Atos. Mas se você puder abrir a sua Bíblia, se não quiser também, só acompanhe aqui comigo. A primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Paulo ele fala das qualificações dos diáconos, dos presbíteros. Capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, ou seja, novo convertido, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Vejam que o apóstolo Paulo, ao aconselhar Timóteo sobre a conduta dos presbíteros, fala no versículo 7 que a falta de uma boa reputação poderia levar este homem de Deus a cair em opróbrio, ou seja, em vergonha pública. Em outras palavras, cair em descrédito. Como pode um cristão ser uma pessoa sem crédito?
E nós não estamos falando de crédito financeiro, embora é bom que tenha também, né? Mas de crédito em suas palavras. O cristão foi chamado para ser testemunha do Evangelho. E uma testemunha, ela não pode ser desacreditada. Ela precisa que sua palavra seja levada a sério. Nós vemos nos julgamentos, quando a testemunha é chamada para depor, se aquela testemunha depois ela descobre-se que ela falou uma mentira, tudo que ela disse naquele processo é tornado nulo, não tem validade nenhuma. Um falso testemunho pode anular um processo inteiro, pode anular condenações já feitas por juízes. A testemunha precisa ser uma pessoa de palavra. Nós fomos chamados para ser testemunhas do Evangelho de Cristo. Então nós podemos enxergar a importância da boa reputação, irmãos. É ela que faz com que o ímpio preste atenção naquilo que nós estamos pregando. E quando que nós pregamos? Nossa vida é vista pelas pessoas ao nosso redor. Ao menor deslize, todos à volta estão observando e prontos a dizer: olha lá, está vendo? E ainda diz que é crente. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu alguém dizer isso? As pessoas ao nosso redor estão prestando atenção na nossa vida. Paulo, ele, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz a Timóteo, o presbítero, o bispo, ele precisa ser uma pessoa que tenha uma boa reputação, seja bem visto, versículo 7, que tenha um bom testemunho dos de fora. Quando os apóstolos foram escolher os diáconos, uma das primeiras coisas que eles levantaram era a reputação das pessoas que seriam escolhidas. A reputação de Estevão era totalmente libada, sem mancha e sem mácula. Vamos ver novamente os versículos 11, 12 e 13, lá de Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6, versículo 11, 12 e 13. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos, os escribas, e, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Amada igreja do Senhor, os adversários de Estevão precisaram subornar pessoas para fazerem um falso testemunho contra ele. Aqui reside nossa primeira lição hoje. O cristão fiel, ele não negocia a sua reputação. Ele vive de acordo com a sã doutrina e busca se aperfeiçoar em seguir a Cristo. Segundo aos Coríntios 7:1 diz: tendo, pois, o amados tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade e o temor a Deus. Então o cristão, ele vive uma vida de aperfeiçoamento. O cristão, ele não pode negociar a sua reputação. Aquelas pessoas tentaram falar com Estevão, tentaram debater com Estevão, mas não conseguiram refutá-lo. As suas palavras eram firmes. Por quê? Porque ele repetia as palavras de Deus. A nossa palavra, ela tem pouco valor, a palavra do homem. Mas quando você vive segundo a palavra de Deus, quando você vive uma vida pautada na sã doutrina, quando nós vivemos uma vida pautada na palavra do Senhor, os mandamentos, uma vida piedosa, não há nada que se possa colocar de mancha na nossa reputação. Os discípulos continuam a dizer: homens de boa reputação e cheios do Espírito. Esse aqui é o segundo aspecto que foi levado em conta na escolha desses diáconos, desses homens de Deus. Ser cheio do Espírito. Qual é o sinal que faz uma pessoa ser reconhecida como cheio do Espírito? Vamos ver novamente os versículos 8 e 9. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. 10.
e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Ser cheio de graça e poder. O cristão revestido pelo Espírito Santo possui também graça e poder. Amada congregação, graça é o dom gratuito de Deus, por meio do qual nós recebemos a salvação. Eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 11. Diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aquele que recebeu a graça de Deus não vive mais segundo a carne, ou seja, não vive segundo as suas próprias vontades, as suas inclinações humanas. Recentemente eu ouvi uma pregação e o pregador dizia a seguinte frase. Ele abordava o tema do 10º mandamento, nós acabamos de ler e nós estudamos na semana passada, a cobiça. E ele dizia assim: eu tenho aprendido a não ter tantos gostos, mas a gostar do que Deus tem me dado. Significa viver segundo a vontade do Senhor. Como bem ensinado pelo pastor agora há pouco, a respeito da oração. Nós oramos pela vontade do Senhor. Nós oramos para que o Senhor cumpra a sua vontade em nossa vida. As palavras e as obras do cristão, eles devem ser pautados na palavra de Deus. Ele não vive uma vida de medo e de incerteza, irmãos, pois não é mais escravo deste mundo. Nós confiamos na soberana vontade de Deus. Cremos que todas as coisas ocorrem de acordo com o seu querer. O cristão pode clamar a Deus: Abba, Pai. Ou seja, ele é recebido por Deus como filho, por adoção, pelo sacrifício de Jesus. E não está mais sob o jugo deste século, deste mundo. Meus amados irmãos, ser cheio de graça significa resplandecer a obra perfeita de Cristo em nossas vidas. É ter uma vida piedosa e poder ser reconhecido como filhos de Deus. Muito triste é ver hoje, com a apostasia entrando nas igrejas, ou melhor, nas denominações religiosas mais variadas. Não há nada que diferencie os cristãos nominais do ímpio. Nós olhamos para as pessoas hoje e vemos que não há mais diferença. Quando a palavra de Deus diz que vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu estava, esse final de semana, acho que na sexta-feira, o meu irmão, que mora no Mato Grosso, me mandou um vídeo e falou assim: Marco, dá uma olhada, tira o áudio desse vídeo. Era um vídeo de um evento religioso. Não parecia um evento religioso. Se eu tirei o áudio, que estava tocando um louvor, parecia uma festa qualquer, uma dessas raves, não parecia com nada que nós vemos na palavra de Deus. É muito triste
vê que pessoas têm tomado este caminho. Estevão, ele era um homem de boa reputação, ele era cheio do Espírito. Nós vimos que ele era cheio de graça e de poder, ele resplandecia a graça de Deus. Estevão, ele abençoava aquelas pessoas, ele servia aquela congregação, ele servia a igreja, ele servia as pessoas com a sua vida, era um homem de Deus. Aquele que é cheio do Espírito, ele também manifesta o poder de Deus. Estevão estava revestido do poder de Deus. No versículo 8 lá de Atos, diz que ele fazia prodígios e grandes sinais. Nós estamos aqui em Romanos, irmãos, vamos a 1 Coríntios, é o próximo livro da Bíblia, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Estevão, ele fazia sinais e prodígios. A igreja estava crescendo e ser cheio do poder de Deus, ter o poder de Deus, também é isso. Os irmãos de Corinto, eles estavam maravilhados nesse contexto em que Paulo escreve a eles. Eles estavam maravilhados com a cultura e com a filosofia grega. Isso lhes trazia um grande perigo, o orgulho e uma confiança falha. O orgulho de se firmarem na sabedoria humana, na sabedoria da filosofia, e uma falha confiança, porque nós sabemos que quando confiamos no nosso próprio braço, no nosso próprio entendimento, nós não vamos a lugar algum. Paulo está nos ensinando aqui que a sabedoria deste mundo não é nada para Deus. O apóstolo Paulo, ele nos mostra que de nada vale a pessoa ser muito sábia. Veja, ele faz uma comparação aqui dos gregos com os judeus. Ele fala assim que os judeus, eles procuravam sinais, eles queriam ver sinais para crer. Eles estavam ávidos pelos sinais. E os coríntios, eles queriam ver a sabedoria humana. E Paulo, ele nos mostra que o poder de Deus é a mensagem da cruz. Poder ser chamado filhos de Deus, ter o privilégio de testemunhar a redenção das nossas pobres e perdidas almas, mesmo sabendo que não há nada em nós que justifique receber essa graça. Esse é o poder de Deus em nós. Aquele que foi transformado em nova criatura, ele manifesta o poder de Deus através da sua vida, através da mudança que se observa no seu interior e no seu exterior também. Nós vemos lá no versículo 15 que as pessoas olhavam para o jovem Estevão diante dos acusadores, e o seu rosto era um rosto como de anjo. O seu rosto resplandecia a glória de Deus, irmãos. Eles acusavam Estevão de pregar contra Moisés, e Deus estava ali com Estevão mostrando para o povo que ele não pregava contra Moisés, mas ele era como Moisés. Quando Moisés desce com as tábuas dos mandamentos, a Bíblia diz que o seu rosto resplandecia. E Deus mostra ali para as pessoas que ele era como Moisés.
Ser cheio do Espírito significa ser cheio de graça e de poder. Significa viver uma vida piedosa, tendo total consciência de que isso provém única e exclusivamente da irresistível graça de Deus. Não é por nós. Nós não podemos cair no engano de achar que somos santos o suficiente, que somos por nós mesmos justificados, porque não somos. Somos justificados pelo sacrifício de Jesus, pelo seu sangue e pela graça de Deus. A Bíblia fala também que Estevão e aqueles homens, aqueles 7 homens, eles eram também cheios de sabedoria. Esse é o terceiro aspecto. O primeiro aspecto, a boa reputação. Ser cheio do Espírito, ou seja, de poder e de graça, e cheio de sabedoria. Eu ouvi um pregador dizer certa vez que sabedoria é o uso correto do conhecimento. É olhar a vida com os olhos de Deus. Irmãos, vamos voltar lá em Atos capítulo 6. No versículos 9 e 10. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, discutiam com Estevão e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Vejamos, os adversários de Estevão, eles não podiam refutar as suas palavras. Nós acabamos de ler na carta de Paulo aos Coríntios que a sabedoria humana não possui valor perante Deus. Ele, Deus, é a única fonte da verdadeira sabedoria. De nada adianta o homem conhecer sobre muitos assuntos, sobre muitas coisas, ser erudito, até mesmo um grande teólogo, se Deus não lhe conceder a capacidade de entender e utilizar esse conhecimento, ele não passará de um tolo e não terá condições de ver e testemunhar a glória de Deus. Mais uma vez, o homem ele se apoia no seu conhecimento, na ciência, na erudição, nas experiências científicas, nos estudos, até na teologia. Mas se ele não tiver a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, isso não tem valor algum. Tudo que nós fazemos ou pensamos provém de Deus. Ele que nos dá a capacidade, Ele que nos capacita a ver a vida com os olhos dele. A pessoa que não tem sabedoria, ela se vê diante de uma situação complicada, difícil, e às vezes nem é uma situação tão difícil assim, porque depois que passa, que a gente olha e fala, poxa, nem era tão complicado assim. Mas quando nos falta sabedoria, a pessoa ela para, olha para uma situação e ela não sabe o que fazer. Quando nós olhamos para Deus, o Senhor nos dá a direção. Quando Estevão ele estava diante dos acusadores, ele ergue os olhos e olha para o Senhor. E a Bíblia diz que ele viu a glória de Deus. Que visão maravilhosa. Que visão gloriosa, olhar para o céu e ver Jesus assentado, Jesus em pé à direita de Deus. Ele disse, Jesus está em pé à direita do Senhor. A morte de apedrejamento é uma das mais cruéis, uma das penas de morte, eu creio que uma das mais cruéis que posso dizer, uma das mais violentas. Ele sabia que ele estava diante disso, ele sabia o que viria, mas ele teve paz. O seu rosto resplandecia a glória de Deus, porque ele via a Deus. Ele estava olhando para o Senhor. Essa é a fonte de toda a sabedoria, olhar para Deus. Quando não sabemos o que fazer, quando não sabemos que direção tomar, para onde ir, continue olhando para Deus. Continue seguindo para o Senhor. Pedro, quando ele viu Jesus caminhando sobre as águas, os apóstolos ficaram com medo, os discípulos ali assustados, né? É um fantasma. E aí Pedro diz, se é o Senhor, deixa eu ter contigo. E ele começa a caminhar, enquanto olhava para Cristo. Na hora que ele olhou para as ondas, e para o vento, e para a água batendo no seu rosto, ele afundou.
olhemos para Cristo. O quarto aspecto que nos faz sermos reconhecidos por Deus como cristãos fiéis é a perseverança. Para perseverar, amados irmãos, nós temos que manter os nossos olhos naquele que nos salvou. Vamos ler o versículo 54 do capítulo 7 de Atos. Diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e riavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ele olhou para o Senhor. Ele viu Jesus. Mesmo diante, como eu disse, daquele que seria o momento mais aterrorizante da sua vida, Estevão ele perseverou em sua fidelidade, em sua fé. Irmãos, uma outra pessoa nessa situação poderia pedir por clemência, por misericórdia, tentaria negociar a sua própria vida, poderia até justificar, dizer assim: mas eu sou precioso para a igreja, eu sirvo a igreja, eu sirvo a congregação, eu não posso morrer agora. A Bíblia traz no livro de Daniel a história de 3 jovens que foram lançados numa fornalha por não se prostrarem diante da estátua que o rei havia feito. O rei disse que eles deveriam se prostrar, senão seriam lançados na fornalha de fogo. Eles não se prostraram, eles não se dobraram. Eles disseram: rei, nós não vamos nos dobrar diante da sua estátua, nós nos prostramos somente diante de Deus. Diz a Bíblia lá em Daniel no capítulo 3 que o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, mandou amarrar aqueles homens e lançá-los na fornalha. Os homens que carregaram os 3 morreram só de chegar perto, caíram mortos. E os 3 caíram matados dentro da fornalha. E quando o rei levanta os olhos e olha para dentro da fornalha, ele vê 4 homens passeando pelo fogo. E o quarto, segundo as palavras do próprio rei Nabucodonosor, era semelhante ao filho dos anjos, ao filho dos deuses, aliás. O próprio Jesus estava ali com eles. Não havia nem cheiro de fumaça quando eles saíram da fornalha. Se a gente vai fazer um churrasco, acende um carvãozinho ali, já vem aquela fumaça, já fica todo mundo cheirando fumaça, o cabelo, a roupa, e eles não tinham cheiro de fumaça dentro do fogo. Estevão, ele conhecia as Escrituras. O seu sermão aqui no capítulo 7, ele é o sermão bíblico com mais citações da palavra. Ele cita toda a história do povo, desde Abraão até Jesus. Ele era conhecedor da palavra. Mas, irmãos, mais do que conhecer a palavra, como nós vimos que o conhecimento sozinho, sem sabedoria, mais do que conhecer a palavra, ele confiava naquele que deu a palavra, naquele que revelou a palavra e naquele que o salvou. Ele sabia confiar em Deus. Essa, mais uma vez, é a sabedoria. Vejamos aqui o versículo 55 e 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. O próprio Senhor Jesus se colocou em pé para ser advogado de Estevão perante aqueles homens, perante o Sinédrio, e também para recebê-lo em toda a sua glória. No capítulo 6, versículo 15, mais uma vez, diz que perante o Sinédrio, diante da sentença de morte, o seu rosto resplandecia a paz que veio do Senhor, era como o rosto de anjo. E por fim, no versículo 60, ele repete as palavras do nosso Senhor, orando por aqueles que o mataram. Amada igreja do Senhor, que nós possamos também ter em nossas vidas ao menos uma fração do que Estevão ele possuía. Que possamos ser achados fiéis e perseverantes na santa palavra de Deus. Desta
maneira nós seremos verdadeira luz nessa terra e verdadeiro sal no mundo, abençoando a vida daqueles que estão à nossa volta, dos nossos amigos, dos nossos familiares. Assim como Estevão servia de bênção na vida daquela congregação, servindo, boa reputação, cheios do Espírito, ou seja, de graça e poder, cheios de sabedoria, da sabedoria que vem de Deus, e perseverantes na fé e na sã doutrina. E que o Senhor nos dê a sua paz. Amém, irmãos? O Senhor abençoe essa porção da palavra, e eu convido os irmãos a fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração. Senhor querido Deus, Tu és maravilhoso, Pai, e a Tua palavra ela é magnífica. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Meu Deus, que nós possamos ter em nossa vida ao menos uma fração do que Estevão possuía. Pai, que nós possamos ser achados diante do Senhor como fiéis e perseverantes na sã doutrina. Mesmo diante da maior dificuldade das nossas vidas, mesmo diante, talvez até da sombra da morte, que nós possamos ser achados fiéis ao Senhor. Meu Deus, que os nossos olhos permaneçam em Ti, para podermos contemplar a Tua glória, Senhor, e não nas acusações e nas situações que se levantam contra nós, não nas adversidades. Meu Deus, nós Te louvamos e agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, por toda a graça que o Senhor tem nos concedido. Meu Deus, pela graça de poder estar na Tua presença no dia de hoje, pela graça, meu Pai, de poder cultuar ao Senhor, Deus. Nós Te damos graça por podermos estar diante de Ti, Senhor, e pela Tua palavra que o Senhor nos dá. Meu Deus, abençoa essa palavra em nosso coração, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Pastor?